Bom dia, gente. Tudo bem? Tudo certo? Bem descansados? Se não bem descansados, bem cafeinados, pronto para o dia aí de aprendizado. Mas, gente, uma alegria, né, e uma honra sempre poder partilhar da palavra de Deus, que eu acredito do fundo do meu coração é viva, eficaz e transformadora onde ela é apresentada, mesmo se o mensageiro for só um menino. Amém? Você crê nisso? E eu acredito que Deus quer sempre, né, falar com sua igreja, trazer direção, trazer transformação segundo a sua vontade e conhecimento acerca da sua vontade, porque a gente não consegue caminhar naquilo que a gente não conhece. Então, hoje, eu queria dar um pequeno passeio, né, nas Escrituras, falar sobre uns dois assuntos diferentes, mas interligados. Eu quero começar falando com o preparo da próxima geração, né? Porque sendo você jovem ou não, né, trabalhando com jovens, você está trabalhando, né, ou adolescentes, com pessoas que vão amadurecer, né, vão vir a talvez ser os, né, esperançosamente essa ideia que os Timóteos ocasionalmente se tornem os novos Paulos e por assim vai, que a gente possa perpetuar um ciclo de cuidado com a igreja, de obediência à grande comissão de Jesus, né, de serviço pelo evangelho do reino. Então, inevitavelmente, falamos sobre o preparo, né, da próxima geração. E falando sobre o preparo da próxima geração, eu acredito que tem 3 passos muito básicos, são as primeiras coisas talvez que a gente devia, né, enxergar de um preparo muito bíblico, porque esses aqui são os mais fundamentais. A gente podia botar 16 passos, 19, 21, vários, mas eu queria só os mais básicos, os mais fundamentais, que são 3 coisas que não podem faltar no direcionamento da próxima geração. E eu já quero começar aqui do primeiro, estabelecendo esses 3 primeiros. Eu quero falar um pouquinho ainda sobre, né, impartir a cultura do reino sobre a próxima geração, mas tem que ser primeiro olhando nesses fundamentos, porque isso diz mais sobre nós, né, os líderes, do que sobre os liderados. Isso diz mais sobre a gente que está tentando comunicar e engajar uma nova geração no ciclo, né, da pregação e da vida da igreja, do que simplesmente eles, porque veste muito da nossa parte, vem muito da nossa responsabilidade. Então, 3 coisas indispensáveis. A primeira, enxergue, né? Se você estiver anotando, pode escrever aí, enxergue. Então, nós precisamos ter perspectiva. Não tem como você direcionar uma geração sem ter uma boa direção para dar para eles, né? Não tem como você apontar eles num caminho se você não enxerga o caminho. Então, é necessário, para quem está liderando a próxima geração, né, é necessário a gente ter visão e perspectiva. Salmo 127:4 fala acerca de filhos, né, dizendo que filhos são como, né, flechas na mão, né, do valente, na mão do arqueiro. Vem dizer, né, que feliz é aquele que tem a aljava cheia delas, jamais será envergonhado quando enfrentar seus inimigos. E embora, né, essa passagem fale sobre filhos, o processo de discipular uma geração ou filhos espirituais muito se parece com isso. Né, você precisa dar direção, assim como pais fazem com seus filhos, de apontar uma direção. Um líder também precisa enxergar essa direção, e é algo que precisa acontecer de maneira profética. Né, às vezes não é simplesmente você olhar e pensar naturalmente o que é um bom futuro, mas olhar para os seus adolescentes, olhar para os seus jovens e entender que existe um destino profético, algo que o Senhor, né, está sonhando acerca deles. E nós precisamos agir em cima dessa perspectiva. A nova geração, ela precisa ser preparada para andar numa terra onde a velha não vai andar. Eles vão andar num novo tempo, e aí a gente começa a entender a necessidade de não só olhar para as coisas de maneira fria e calculista, que é parte também da nossa responsabilidade, né, como transmissores do evangelho. A gente tem que ser simples como a pomba, mas astuto como a serpente. Então toda essa parte sagaz de planejar faz parte do evangelho do reino, a simplicidade também, mas precisamos ter essa sensibilidade de buscar entender em Deus, porque existe um direcionamento geral,
né, que cai sobre os jovens e adolescentes como igreja, que nós já precisamos o preparar. Toda, né, igreja, todo líder em qualquer lugar do mundo, né, no que diz no tocante à obra singular da igreja, que é a grande comissão, o ir e fazer discípulos, isso todos nós precisamos estar fazendo. Agora, existe aquela segunda parte, obrigado, mano, que são aquelas aplicações pessoais, individuais, às vezes, para você, né, entender sobre um adolescente, sobre um jovem, às vezes entender sobre algo que é pegada do ministério deles, que Deus tem confiado para eles. Então, buscar essa sensibilidade no Senhor, porque sem ter a direção, a gente não tem como dar o direcionamento. Então, em Deuteronômio 6, nós vemos o que, né, Jesus mais tarde até cita como o mandamento mais importante de amar o Senhor seu Deus de todo o coração, alma e força. E lá atrás, em Deuteronômio 6, a partir do versículo 4, nós temos uma orientação interessante da parte do Senhor juntamente. Com esse mandamento de amar ao Senhor de todo o coração, alma e força, vem o mandamento conjunto. A partir do versículo 6, ele diz o seguinte: guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Então, olha só que interessante, juntamente com o mandamento que Cristo classifica, né, como mais importante, já vem uma orientação. Fale sobre isso o tempo inteiro, né, que isso esteja nas suas conversas, né, transmita isso aos seus filhos. Ele usa, né, uma palavra interessante, de inculcar essa visão neles, quer dizer, de transmitir isso dentro da cabeça deles, né, obviamente de maneira que eles entendam, mas de impartir a importância do que é importante. E isso é uma responsabilidade do líder, entender e enxergar esse destino profético para o transmitir. Nós vemos, né, a gente falou sobre a geração anterior preparar a nova geração para andar em lugares onde ela não vai andar. Isso acontece de novo e de novo nas Escrituras, é uma espécie de discipulado profético, que é preparar alguém para um ambiente diferente. Nós vemos, por exemplo, Moisés preparando Josué para uma terra, né, para liderar numa terra onde ele não entraria, um lugar onde ele não estaria. Então a gente também não pode simplesmente se apaixonar por fazer tudo, né, do nosso jeito, da nossa pegada, entendendo que essa nova geração vai estar num ambiente diferente. Agora, como é que a gente pode, né, simplesmente estipular esse novo ambiente? Como é que, né, as coisas vão ser? A gente pode tentar deduzir no melhor da nossa capacidade, fazendo uma leitura, né, cultural e tudo mais, mas ainda seria insuficiente. Né? Seria muito melhor se a gente pudesse, de alguma maneira, ter algum tipo de contato com um ser onisciente que conhece todas as coisas e nos daria o direcionamento adequado, talvez, para preparar esses novos jovens. Graças a Deus. Eita, que susto. Esse é o caso, essa é a realidade. Nós temos, eu vou acabar chutando isso aqui eventualmente, nós temos, né, acesso a direcionamento do próprio Senhor, que tem um desejo, uma vontade, né, para essa nova geração. Agora, uma vez que a gente enxerga e busca discernir, né, esse direcionamento profético, algo que devemos fazer através, né, da oração, das disciplinas espirituais, né, de jejum, de realmente interceder por isso, para que possamos entender isso. Né, o Senhor, Ele quer falar conosco acerca dessas coisas, e é importante, eu diria indispensável, que a gente possa enxergar isso. No mínimo, a gente tem que ter a visão do que é inegociável, né, bem alinhada do que diz a respeito do futuro, né, da igreja, uma nova geração caminhando em obediência. Mas, além disso, existe, né, aquelas casas, às vezes, lugares diferentes, essa é a beleza da diversidade do corpo de Cristo, que tem uma pegada diferente, uma ênfase diferente. E, às vezes, entender essas coisas no preparo é muito eficiente. Mas uma vez que a gente enxerga isso, né, busca isso, esse entendimento em oração, uma vez que a gente começa a enxergar, eu vejo o que Deus vai fazer com essa nova geração. Isso também, às vezes, acontece não só na maneira coletiva, mas individual. Né? Às vezes, tem um dos seus jovens, um dos seus adolescentes, que você pega uma sensação e você vai tentando entender isso no Senhor, mas é quase como você sentisse alguma coisa diferente. Alguém aqui já passou por isso? Você pensa, cara, essa pessoa, esse adolescente tinha um chamado.
Alguém já teve essa sensação? Levanta sua mão. Olha só, você não é um maluco, né? O senhor realmente fala desse jeito. Mas aí você vê, você tem a sensação, essa pessoa tem um grande chamado. Normalmente, tem uma grande batalha, assim, tem dificuldades, vem umas crises logo com a pessoa que tem o grande chamado. Né? O diabo é mau, mas não é besta. A gente precisa entender isso. Né? Tem que pensar que a gente está numa guerra e entender que vai ter briga. Né? E a gente não deve... A gente deve se sentir encorajado por isso. Preocupado a gente devia estar se a gente não estivesse enfrentando oposição no nosso ministério. Né? Porque se você não está provocando oposição da serpente, talvez você está indo para o mesmo lado. Então, você tem que estar... Né? A batalha nos é confirmação. Terra boa, gente, é onde tem gigante. Né? O conflito, né? A resposta do reino das trevas nos é um bom lembrete de que a gente está indo para o lado certo. E é aqui mesmo que a gente vai, né, trazer essa batalha. Mas quando nós enxergamos isso, seja individualmente, o coletivo... Gente, o que eu quero dizer coletivo? Às vezes é uma pegada de você olhar, né, para uma dúzia de adolescentes e pensar, cara, eles têm, né, uma sede diferente por evangelismo. Talvez, quando eles estiverem mais velhos, mais maduros, isso vai ser algo que vai ser parte da cultura, né, diferente, de um jeito diferente desse ministério. Então, isso é uma perspectiva para o coletivo. Que é o quê? Você olhar, uau, vários deles têm esses dons, vários deles têm essa sede, têm esse desejo, então eles precisam entender isso bem para andar de maneira bíblica, para não trazer desequilíbrio, né, entendendo que, por mais que eles tenham, né, um direcionamento, talvez um chamado especial para isso, não dá para dispensar o resto e daí trazer toda a instrução necessária. Isso é um exemplo de olhar e entender um direcionamento no coletivo, né, que não diz somente ao que é a nossa, né, o nosso direcionamento geral como igreja, mas uma aplicação específica de algo que Deus quer fazer no corpo. Faz sentido? E, gente, estamos em casa, qualquer coisa, perguntas, levanta a mão, vamos conversando, exemplos, né, se sentir de compartilhar alguma coisa aí, levanta a mão. Mas uma vez que a gente enxerga isso, e a nossa responsabilidade é buscar enxergar, porque se queremos, né, ser como propulsores, como os arqueiros que lançam, né, vai lançar essa nova geração num propósito, a gente precisa enxergar para onde a gente está lançando eles. Uma vez que enxergamos, se tornou claro, agora vem o segundo passo, acredite, porque isso é algo muito importante. Não tem como você preparar como convém uma geração, né, que você não acredita, se você não acredita nela. 2 Coríntios 5,16, nós temos uma instrução bíblica, que é uma grande advertência. A palavra de Deus diz que nós não enxergamos ninguém segundo a carne. Nós não olhamos para ninguém segundo a carne. Então, se a ninguém nós olhamos segundo a carne, nós não deveríamos olhar para a nova geração de maneira tão carnal, às vezes, a ponto de ficar declarando suas fraquezas. E, gente, né, como líder de adolescente, de jovem, eu entendo. Às vezes você olha para esses guri, fazendo aquelas dancinhas no TikTok, assim, você pensa, meu Deus, o que aconteceu com essa geração? O que aconteceu? E você começa a ver as fraquezas, coisas que são esquisitas, que são diferentes, e isso, às vezes, começa a nos deixar preocupados. Começa a nos deixar preocupados, porque a gente começa a olhar para o que é a visão, olhar para o que é a realidade e pensar como é que a gente leva daqui para lá. Como é que a gente faz, né, isso acontecer? E várias vezes, sem perceber, nós olhamos para a próxima geração, segundo a carne, e declaramos coisas horríveis acerca da nova geração. E temos que cuidar. Né? Vida e morte estão na ponta da língua. O que nós falamos é muito importante, o que nós declaramos é muito importante. Nós, líderes, jovens, adolescentes, jamais deveríamos dizer coisas, mesmo em conversas de desabafo, de essa geração não tem jeito. Ah, essa geração é isso. Ah, essa geração é aquilo. Amados, toda geração tem sua força e fraqueza. Toda geração vai ter as coisas que eles entenderam de maneira positiva e as dificuldades que eles vão ter de maneira negativa. Toda geração, sem exceção, vai ter isso. Normalmente, a nova geração nos chama a atenção porque as fraquezas delas são diferentes das nossas. São coisas que nós não estamos acostumados, especialmente olhando para hoje. Nós temos um fenômeno acontecendo. Né? O mundo está mudando muito depressa, a tecnologia muito depressa, a cultura já mudou muito. Esses dias alguém fez a conta e eu falei, cara, é verdade. Né? Agora já acabou. A minha geração foi a última geração que cresceu antes, né, que soube o que era vida antes da rede social. A partir de agora, todo mundo nasce sem saber o que era vida antes da rede social. Então, não tem mais isso. Então, as coisas vão mudando e muito depressa, ao passo que eu olho hoje, tipo, se eu olho para uma pessoa 8 anos mais nova do que eu me sinto muito mais distante
do que uma pessoa 8 anos mais velha do que eu. Porque a pessoa 8 anos mais velha do que eu, para mim, não foi tão diferente assim em algumas coisas. Teve suas diferenças, mas não é uma diferença tão gritante. Deus abençoe, que nunca falte chimarrão na sua vida. Obrigado. Vou deixar aqui no cantinho. É uma diferença muito mais gritante, porque o mundo mudou muito. Então é difícil a gente se entender. E aí, quando a gente começa a olhar para essas fraquezas, a gente começa, às vezes, desacreditar, ter vontade de que a coisa vai para lugar algum. E eu, pessoalmente, eu já tive que me arrepender, pedir perdão para o Senhor, diversas vezes, pela maneira como eu olhei para a próxima geração. E no meu coração eu pensei, esses caras não têm jeito. Essa galera não entende honra. Essa galera não entende isso, não entende aquilo. Essa galera é muito esquisita. E nessa, eu já falei coisas que eu realmente não devia ter falado acerca da nova geração. E um dia, o Espírito Santo, ele me confrontou, e me confrontou pesado. Ele me trouxe à tona essa passagem, à mente a passagem de 2 Coríntios 5,16. E ele me perguntou, Israel, por que você olha para a próxima geração segundo a carne? E eu tomei aquela paulada. E o Espírito Santo me fez entender algo. Ele me trouxe à mente Ezequiel, no capítulo 37, onde o profeta tem uma visão. É um vale de ossos secos, e ele está profetizando vida. E nós precisamos entender que o movimento profético, o movimento do Espírito, é sempre tu olhar para um vale de ossos secos e enxergar um exército. E nós muitas vezes fazemos exatamente o contrário com a próxima geração. A gente está olhando o exército que Deus levantou e a gente pensa, é um monte de defunto. É um vale de ossos secos. A gente faz o caminho ao contrário do profético. Em vez de enxergar a vida até onde não tem, a gente começa a enxergar a morte onde a gente vê estar vendo a vida. Então, precisamos entender, o Senhor tem grandes planos para a próxima geração. O Senhor tem grandes sonhos para a próxima geração. A próxima geração vai viver um grande avivamento, vai fazer coisas pela igreja que nenhuma geração antes fez. Amém? Alguém aqui consegue enxergar isso junto comigo? Então, nesse dia, o Senhor me confrontou, eu chorei que chorei, é bom, eu conto meus podres, mas é para a sua edificação, amém? Eu sinto vergonha, é constrangedor, mas graças a Deus nós temos a palavra para nos orientar. Nesse dia, o Espírito Santo realmente pesou meu coração. Ele me disse, você tem declarado muitas coisas ruins acerca da próxima geração. Ele falou, você tem dito essas coisas porque você não enxerga a próxima geração como eu enxergo a próxima geração. Eu falei, uau. E eu comecei a orar a partir desse dia. Eu falei, Senhor, então, me ajuda a enxergar a próxima geração do jeito que você enxerga a próxima geração. Calma só um instante, gente. Então, me ajuda a enxergar a próxima geração da maneira que você enxerga a próxima geração. E, gente, isso aconteceu talvez 1, 2 anos atrás. E o meu coração tem sido transformado. Parece que o jeito que eu enxergo eles mudou completamente. Agora, durante esse tempo, eu tenho orado muito sobre isso, pedindo ao Senhor muito sobre isso. E, embora eu tenha trabalhado com adolescentes bastante na minha vida, parece que hoje algo mudou, algo está diferente. O jeito que eu enxergo eles tem sido transformado. E eu venho trazer isso como boa notícia, porque talvez você está no lugar onde eu estava 2 anos atrás, de olhar para os seus adolescentes e pensar, misericórdia, não tem jeito. E eu posso testemunhar que a nossa perspectiva, a maneira que enxergamos eles, pode e deve ser transformada. Então lembra, o profético, o mover do Espírito, vai ser olhar para o vale de ossos secos e profetizar a vida. Profetizar que esses ossos se juntem, que carne tome conta, músculo também, que venha pele cobrindo, que o fôlego do Senhor preencha esses soldados. Nós precisamos entender que a nossa missão não é meramente natural. Nós estamos correndo com o que é a obra de Cristo, a missão que Ele nos deu, e o Espírito Santo é quem tem cuidado, edificado essa igreja. Nós não estamos nessa sozinhos. Então, quando você enxergar o vale de defunto, o vale de ossos secos, quando você olhar e pensar, misericórdia, essa geração não entende honra, começa a declarar vida, começa a declarar, eles não entendem, vamos ajudar eles a entender, vamos ajudar eles a aprender. Embora existam coisas, essa geração tem algumas fraquezas, muito dado ao contexto cultural, eles também têm forças que, se nós pararmos para pensar, são vantagens que a gente não teve até hoje. Então, muitas vezes a gente olha e pensa, essa nova geração é muito pouco patriota. Alguém já sentiu isso? Agora, essa nova geração é muito mais internacional.
A pessoa pode nunca ter saído do país, mas cresceu fazendo amizade com outro adolescente da Coreia do Sul, porque tudo globalizado, conversa, fazem projeto junto, collab nos Instagram, nos Reels, nos TikTok, lá naquelas coisas todas. Então a gente pode olhar, ao mesmo tempo que dói pensar, nossa, eles não ligam tanto como a gente liga, talvez eles vão ser a geração mais missionária que já existiu, porque eles enxergam o mundo de uma maneira diferente. Então a gente pode olhar para, em vez de só pensar nas fraquezas, olhar para as forças e entender, né, que apesar de não escolher as cartas que a gente recebe, a gente tem que fazer o melhor com a mão que a gente recebeu. Então, faz sentido isso? Não? Eu sei que é um ditado em inglês, mas foi uma tradução forçada, mas tem alguém pensa em algum ditado aqui? Não? Enfim, vocês entenderam a ideia. Então, tem suas forças também. Tem forças que são sem precedentes. E, por exemplo, a gente tem aqui uma oportunidade também de ouro. Toda geração, ela vem com um trauma. De algo que faltou ou foi excessivo na geração anterior. Certo? Todos nós aqui temos os nossos traumas, de coisas que a gente pensa, por que meus pais não fizeram isso? Não me ajudaram a entender isso. E, às vezes, buscamos compensar isso e acabamos, às vezes, até gerando um outro tipo de traumas nos nossos filhos. Mas hoje, a galera da minha idade, eu tenho 25 anos, até esqueci quantos anos eu tinha, e conversando com vários amigos dessa faixa etária, eu enxergo um trauma em comum, que não é só sobre uma geração, mas é algo que também fala do nosso contexto de criação. Mas, para muitos amigos da minha idade, não tinham, assim, na época que a gente era criança, não se falava tanto, né, de maneira, assim, aberta, igual hoje. Você vê muita gente falando na internet sobre nutrição, exercício físico, saúde, né? Virou uma tendência você se cuidar. Mas antigamente não era tão aberto assim. Então, né, tinha exceções, mas não se falava tanto igual se fala hoje. Então, eu sou parte de um grupo de amigos da minha idade que tem um trauma. Tipo assim, eu queria que meus pais tivessem me ensinado nutrição. Eu queria que os meus pais tivessem botado para fazer mais exercício físico. Coisas que a gente não teve. Agora, o que essa geração virou? Virou uma galera que quase, tipo assim, é muito cuidadosa, obcecada para fazer diferente. É uma galera super compromissada com a vida fitness e faz exercício, né? E é maratonista, e é powerlifter, tudo a galera, mesmo correria, né? Vários deles no ministério, mas dá um jeito de fazer exercício e cuidar. Por quê? Porque sente que faltou, foi traumatizado, num certo sentido, tenta compensar. Então, né, por que eu digo isso? Isso é um exemplo básico. Mas o que acontece? Normalmente, essa geração que sente que algo faltou, algo que não teve, tenta buscar logo isso com clareza. Agora, gente, eu não sei se já com os adolescentes de hoje, mas se não com eles, talvez com... E, na verdade, a gente já está vendo isso com eles, né? Isso já está acontecendo com os adolescentes de hoje. Mas se não com eles, com os pré-adolescentes. Isso é, assim... É uma leitura, tá? Não é uma revelação do Espírito Santo. É aquela parte que eu falei, da leitura fria, de tentar ser sagaz como uma serpente e analisar o momento que nós estamos para trazer a melhor aplicação do Evangelho do Reino possível, amém? Então, olhando para, por exemplo, né, o que vai ser, não pode, o que vai ser certamente um grande trauma para essa geração é como tudo é tão maleável, é a falta de verdade sólida. Porque, vamos dizer, para os ímpios e até muitos que não são, né, cristãos firmes no Senhor, o mundo, tudo pode ser qualquer coisa, menos alguma coisa. Tudo é maleável e tudo pode ser contorcido, cada um tem a sua verdade e nós sabemos que isso não funciona, porque o mundo não é assim. Agora, isso vai provocar, eu acredito, uma geração que vai estar buscando a estabilidade que o mundo maleável não dá. Tá, o que é verdade? Eu preciso saber o que é verdade. Eu acredito que somando isso a uma geração que nós vamos preparar de adolescentes, né, missionários, prontos para pregar e apresentar o Evangelho do Reino com palavra e com atitude, eu acredito que a gente vai ver uma grande colheita por conta disso. Amém? Eu tenho hoje, em várias viagens ministrando, até o meu livro mais recente, ele traz muito o que é a perspectiva básica da igreja, de qual é a nossa missão. É a mensagem mais básica, sem frufru, sem hype, é só, eu até digo assim, você não vai ler nada novo. Eu pregando na conferência que a gente faz acerca do livro, eu digo, eu não vou falar nada novo. A gente está falando sobre o que é a nossa missão mais básica. Agora, para a minha geração, a gente estava tão... Quando eu era um adolescente, a gente estava tão apaixonado com as luzes e os efeitos e as coisas que a geração que me discipulou se esforçou muito para trazer o quê? O hype.
Então, a gente fazia umas coisas temáticas, fazia umas coisas diferentes, uns eventos diferentes, tudo para trazer a galera. Só que hoje, para os adolescentes, o hype é saturado. Tudo é um marketing absurdo, como aquilo é a melhor coisa, então é muito frufru em tudo. E o que tem me chocado? Que eu fiz isso não pensando que o meu livro ia falar muito com os adolescentes, que a conferência fala muito com os adolescentes. Mas sabe quem mais está respondendo? Só a verdade nua e crua, sem frufru, sem hype, sem nada? Os adolescentes. Nas nossas conferências, gente, é uma cena que faz meu coração chorar. No final, né, depois de passar por essa mensagem, especialmente essa galera perto ali dos 18, 17, 16 anos, eles vêm correndo para frente, eles estão rendidos no chão, entendendo qual que é a missão deles como igreja. E quem diria que quando tira o frufru, tu encontra o poder de um jeito diferente para essa, né, geração. E eu entendo que a galera trouxe o hype para ajudar, mas acho que a gente também precisa entender a hora que precisa tirar para ajudar também. O que isso quer dizer? O que isso tudo quer dizer? Que nós estamos percebendo já nessa geração, nós, eu digo eu e alguns outros amigos também, né, conversando com vários pastores, né, nas viagens, várias igrejas, amigas nossas, a gente está percebendo isso em comum. Então fala de algo da geração deles. Que para eles não importa tanto esse contexto eles estão famintos pela verdade. Porque eles estão crescendo num mundo onde assustadoramente qualquer coisa pode ser, mas nada é verdade. Não existe absoluto, não existe um chão para você ficar de pé. E isso, obviamente, te deixa à deriva numa vida que não faz sentido. Então, eles estão famintos pelo que é a verdade. Então, até no New York Times, esse dia, saiu uma matéria. Então, a gente está falando de um jornal secular, nada cristão, falando sobre adolescentes não cristãos, de forma geral. E uma entrevista, uma matéria que chocou o mundo, né, falando os adolescentes agora, como chama? Geração Z. Geração Z acha que os movimentos de feminismo e LGBT foram longe demais. Isso deixou a galera super preocupada, e por isso que muitas mesas redondas com pautas demoníacas estão preocupadas. Porque eles estão vendo uma desconexão. Peraí, essas coisas foram longe demais. Por que o povo está gritando? O que está acontecendo? E no meio você tem um adolescente que não pegou todos os conflitos passados e está... O que está acontecendo com o mundo? Tipo assim, eu só queria entender as coisas. Então, nós precisamos, né, olhar não só para o que são as fraquezas dessa geração, nova geração, e cobrir eles de oração, e trazer entendimento, e ajudá-los a superar essas fraquezas pela orientação da palavra de Deus, mas também chegar o que são as suas forças e começar a equipar eles dessa maneira, começar a equipar eles desse jeito. Então, tem várias, a lista é bem grande do que poderiam ser possíveis forças e fraquezas, mas já tentando dar uma encorajada na maneira como a gente deve olhar para eles. Alguém aqui quer compartilhar uma força que você enxerga na próxima geração? Alguém? Uma coisa que você vê e fala, cara, não vi isso quando eu era guri, não vi isso nos meus dias. Alguém tem alguma coisa que vem à mente? Capacidade de comunicação, real demais. A maneira como eles conseguem engajar e comunicar é algo diferenciado. Eles estão acostumados com esse contexto, onde, né, até a cabeça deles de comunicação já não é nem tão local. Eles estão acostumados até com a ideia de você fazer um videozinho que estoura e acaba falando com milhões de pessoas. Então a comunicação deles é ampla e muito mais estratégica, acho que, do que a nossa. Todo mundo, vocês concordam com isso? Mais alguém vê uma força? Criatividade, legal. Muito mais exposição do que a gente tinha mais cedo. Mais algum? Comunicação, criatividade. Vamos uma terceira? Quem tem uma aí no coração? Você olha e fala, não, isso é uma força dessa geração, com certeza. Mais alguma? Familiaridade com a tecnologia. Tá, vamos lá. Então, só olhando, pensando no que é o futuro do mundo, e olhando para a próxima geração. Imagina que a gente tem, então, a oportunidade de preparar uma geração familiarizada com a tecnologia, com criatividade e boa capacidade de comunicação. Em tempos como esses, uma galera que consegue navegar ambientes como esses. Então, nós temos aqui uma grande oportunidade. Agora, isso tudo a gente está falando, né, ainda do olhar estratégico. Agora, o que significa não enxergar a ninguém segundo a carne? Como que nós enxergamos as pessoas, então? Segundo o Espírito.
Então a gente não olha segundo a carne, aos nossos pensamentos carnais, as nossas limitações carnais. Nós olhamos para as pessoas segundo o Espírito. Então, uma vez que enxergamos as pessoas segundo o Espírito, nós precisamos crer. E aí eu quero entrar por terceiro passo, em preparar a próxima geração, dos nossos 3 passos fundamentais. O primeiro, enxergue. O segundo, acredite. E o terceiro, declare. Nós precisamos falar isso para eles. Nós precisamos avisar. Nós vemos em Mateus 3, versículo 17, Jesus recebendo uma declaração do Pai. Esse é meu filho amado em quem me comprazo. Jesus ainda não tinha saído para começar os seus 3 anos de ministério terreno, ainda não tinha feito nada incrível, assim, extraordinário, digo, de maneira como passamos a ver nos próximos 3 anos, que João vem dizer que se tudo que aconteceu fosse ser escrito, se eles fossem comentar sobre tudo, do caráter, a natureza, e os atos de Jesus, a terra não suportaria o peso dos livros. Tipo assim, é muito para se falar. Então, antes disso tudo, ele tem uma declaração: esse é o meu filho amado. Esse é o meu filho amado. E, gente, a declaração é tão incrível, eu acho demais. Deus nos dando esse exemplo, o próprio Pai, declarando o Filho, que depois vai para a missão mais casca-grossa que já aconteceu. No capítulo seguinte, Lucas 4, Jesus vai ao deserto para lá ser tentado por Satanás. Se você é o Filho, ele não precisa ouvir o que Satanás tem para dizer. Ele sabe que ele é o Filho. Deus declarou, Deus afirmou quem ele é. Ele está bem solidificado na sua identidade. E se nós não declararmos quem essa geração é, Satanás ainda está no deserto lá fora tentando dizer, distorcer, corromper, dizer quem eles são. E nós precisamos declarar, nós precisamos, como líderes de adolescentes e jovens, conduzir eles ao entendimento de sua verdadeira identidade. Porque se a gente não declarar, o mundo vai. Se a gente não declarar, o mundo vai. E o mundo não tem capacidade de declarar a verdadeira identidade. Muita gente que, chamando de mundo, eu digo de tudo que acontece que não é da igreja. Muitas vezes não é nem algo que é malévolo aos olhos de pessoas que não conhecem a Deus, mas as pessoas não percebem que elas são pegas, enroscadas em pautas que nós sabemos que existem, que existe um mundo espiritual. Sabemos que o reino das trevas quer acabar com as pessoas e tirar delas a esperança e o conhecimento de Deus e o entendimento da vida. E muita gente, sem perceber, que não conhece o Senhor, fica preso em pautas que são demoníacas e não entendem como aquilo é destrutivo. Mas, se nós não declararmos quem eles são, eles vão ouvir do mundo quem eles não são e vão ficar confusos. E a maneira como nós enviamos e preparamos uma próxima geração, ela só pode ser feita quando nós acreditamos neles. Você vai ver Jesus afirmando os seus discípulos de tal maneira. Em Mateus 20, 21, João 14, 12, Jesus não chega para eles e fala: olha, agora eu preciso voltar para o Pai, então assim, vocês vão ter que continuar o trabalho, mas fazer o quê? É o que tem para hoje, vocês vão ter que dar para o gasto, vocês não vão ser tão legais como eu fui, mas não fiquem desanimados, afinal de contas, eu sou eu e vocês são vocês, mas assim, vai ter que ser, Jesus não diz isso. O que ele diz para os discípulos? Ele diz: vocês vão fazer as mesmas coisas que eu fiz e coisas ainda maiores. Essa é a maneira como Jesus envia seus discípulos. Jesus não está na dúvida, olhando para os discípulos dele, pensando: será que vai dar mesmo? Jesus está declarando quem eles são, está declarando o que eles vão fazer, está acreditando neles de maneira que deve ser constrangedor. Se eu estivesse lá para ouvir Jesus dizer, na verdade vale para os discípulos ainda hoje, vocês vão fazer as mesmas coisas, amado, só o mesmas coisas já me deixa apavorado, porque olha como que era o rolê de Jesus, olha como era o seu ministério, mesmas coisas já me deixa apavorado, mas não foi só isso que ele disse. O que mais que ele disse? Coisas ainda maiores. Ele está falando: vocês vão para lugares que eu não fui, vocês vão ter testemunhos que não aconteceram ainda, novas histórias. Então, o gás que Jesus dá nos seus discípulos nos mostra o como ele acreditava neles. Que muito provavelmente eram jovenzinhos. Não é algo que é explícito nas Escrituras, A Bíblia não tem uma passagem que diz essa era a idade dos discípulos, mas nos aproximando das Escrituras de maneira inteligente, tentando medir o contexto histórico, as evidências que nos são apresentadas, nós
podemos chegar na conclusão de que a grande possibilidade, a maior probabilidade é que os discípulos fossem jovenzinhos. Como assim? Em Mateus 17, no versículo 24, Jesus e os seus discípulos, Jesus e os 12, são cobrados o imposto do templo. O imposto do templo, em Êxodo 38, no versículo 26, foi estabelecido para homens de guerra, que eram homens que tinham de 20 anos para cima. Então, homens de 20 anos para baixo, e mulheres e crianças, estavam isentos do imposto do templo. Agora, Mateus 17, 24, a gente vê Jesus, né, e a turma sendo cobrado. Quem lembra quem que pagou o imposto? Jesus e Pedro. O que muito provavelmente é um indicador que todos os outros tinham menos de 20 anos. Pedro, a Bíblia menciona, que é o único dos 12, né, que a Bíblia menciona, que já era casado. Agora, você olhando até porque era o contexto cultural, normalmente, para os judeus, quando um rabino chamava talmidinhos, né, discípulos, ele fazia isso com talmidinhos que tinham de 12 a 14 anos. Essa era a faixa etária para se chamar um discípulo, para ele aprender, né, com um rabino. Essa que era a faixa etária da seleção. O que seria incomum é chamar alguém que já tinha passado dos 20, ou estava perto para passar dos 20, como Pedro. Então, quando você vê Jesus chamando Tiago e João, eles estão pescando com seu pai. Na cultura e no contexto hebraico, isso era indício de alguém que ainda era tão novo que eles não podiam nem reproduzir o ofício do pai sozinhos. Eles ainda serviam de assistentes, ainda estavam no período de observar o que o pai fazia, para mais tarde vir a reproduzir, como era o caso de Pedro e André, porque assim funcionava o mundo hebraico. Ser um rabino era tipo jogador de futebol, era a profissão de respeito. E todo mundo passava por uma mesma escola, quem não era escolhido voltava para casa para aprender a profissão do pai. Então reproduzia o legado do pai, a profissão do pai. Então Pedro e André estão pescando sozinhos, Tiago e João estão pescando com o pai. O indício é que eles eram muito novinhos ainda para estar fazendo isso sozinho. Aí você vai ver o comportamento deles, gente, a gente vê umas atitudes muito infantis. Tipo assim, os caras pedem para a mãe pedir para Jesus um lugar à esquerda e à direita dele no reino vindouro, a cara de pau. Ô mãe, fala lá com ele, pede para ele sentar do lado dele. Então, você vai vendo umas atitudes e você pensa, é meio juvenil. Né? A grande probabilidade é que todos os discípulos fossem muito novos. Né? Até olhando para a tradição e a história da igreja, as interações, né, de João com a igreja de Éfeso, o seu discípulo principal, Policarpo, né, se a gente fizer a matemática, assim, a estimativa conservadora, pelo poder da matemática, dos quadrados, dos catetos, das hipotenusas, é que João tenha possivelmente morrido com 86 a 88 anos de idade. E, se essa fosse a conta, ele teria, muito provavelmente, passado a seguir Jesus com 14 a 16 anos de idade. O que significaria que em Mateus 28, né, Atos 1, quando Jesus está subindo aos céus e confiando na mão dos seus discípulos o futuro da igreja, muito provavelmente tem um Joãozinho, lá embaixo, que tem de 17 a 19 anos de idade. Então, é sobre essa galera, muito provavelmente nessa faixa etária, ainda abaixo dos 20, que Jesus está olhando e falando as mesmas coisas que eu fiz, vocês vão fazer. E coisas ainda maiores. Agora, a gente imaginando um Joãozinho de 17, 19 anos, pensa em alguém que você conhece, né, um dos seus adolescentes tem 17, 19 anos, imagina Jesus deixando uma turminha daquelas, com a missão de tocar o futuro da igreja, não chega a ser preocupante? Chega a bater um desespero. Mas Jesus não deixou eles desacompanhados, nem desinstruídos. Né, eles receberam o Espírito Santo, receberam clara instrução bíblica de Jesus durante os 40 dias após a sua ressurreição. Né, e nesse tempo nós vemos Lucas escrevendo, né, em Atos que durante os 40 dias ele apresentou provas incontestáveis de que estava vivo. Então Jesus fundamentou a igreja, né, que começou nesses dias com essa turminha. E acreditou neles, as suas declarações mostravam isso. Então, gente, é crucial que essa geração entenda que você acredita nela, que seus jovens, seus adolescentes não olhem para um líder que olha para eles com desprezo, porque isso não desperta o coração de ninguém, isso não cria coragem em ninguém. Se nós olhamos para os jovens e adolescentes com desprezo, eles vão sentir isso, eles vão se sentir desprezados, eles vão se sentir incapazes. Agora, nós temos uma passagem interessante na Bíblia que mostra para a gente com clareza esses 3 passos de enxergar, acreditar e declarar. Em Gênesis
no capítulo 49, já no começo da passagem, versículo 1, né, Jacó, ele reúne os seus filhos, e ele diz o seguinte: ajuntai-vos, e eu os farei saber o que há de acontecer nos dias vindouros. Então ele junta a galera e diz: senta aí, deixa eu falar para vocês qual que é a visão para o futuro, deixa eu falar para vocês o que eu enxerguei. E ele começa a declarar coisas sobre seus filhos. José seria um ramo frutífero, Aser, o seu pão será abundante. Então ele enxerga, ele crê e ele declara isso para os seus filhos. Ele não leva o mistério com ele, né, para o túmulo, ele declara sobre eles: ó, isso aqui é que eu enxerguei, é onde eu vejo que vocês estão indo, e declara isso sobre seus filhos. Então precisamos enxergar, acreditar e declarar isso sobre a nova geração, a próxima geração. Porque equipar e preparar a próxima geração, gente, eu não preciso dizer, é algo crucial para a vida da igreja. É algo crucial. Uma geração transmite à próxima geração os feitos do Senhor. Nós estamos num reino que ele é geracional, multigeracional, mas de geração a geração o evangelho precisa ser transmitido. Obviamente, não de maneira, né, literal, estamos sob o cuidado do Espírito Santo, mas assim, pensando de maneira hipotética. Se você parar para pensar, a igreja está sempre uma geração da extinção do evangelho. Uma geração. E a gente não precisa nem pensar em termos de extinção, porque sabemos que isso não vai acontecer. Mas é possível que uma geração enfraqueça o evangelho. Então, nós não queremos que isso aconteça, não queremos que esse seja o caso. Então, precisamos enxergar, acreditar e declarar, e são coisas que nós, a geração que vem antes, nós precisamos enxergar, acreditar e declarar isso sobre a próxima geração. É nossa responsabilidade. E precisamos entender que nós trabalhamos, né, esse evangelho multigeracional, esse reino de geração em geração. Nós temos o que é inegociável, né, que são os princípios. Agora, muitas vezes a aplicação, ela acontece de maneira personalizada. Ela acontece debaixo de uma estratégia diferente. E muitas vezes a gente tem dificuldade de entender, né, o que a geração passada fazia, ou o que a próxima geração deve fazer. Mas a gente vê em 1 Coríntios, né, 3, do versículo 6 ao 8, né, a igreja de Corinto está tendo um debate inútil, ridículo, conversando sobre quem é o maior, se é Paulo ou se é Apolo. E Paulo vem sossegar essa conversa dizendo: gente, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, a ponto que nem quem planta nem quem rega é alguma coisa, mas Deus que faz crescer. E tanto quem planta como quem rega estão trabalhando para o mesmo fim, e ambos serão recompensados pelo seu esforço. Agora, isso mostra para a gente que a obra, ela tem as suas estações, é como a terra que tem os seus ciclos. Então, um plantou, o outro regou, outro vai ter que colher, mas quem está fazendo acontecer é Deus. Então, nós vamos passar por esses ciclos de plantar, de aguar, de colher. E muitas vezes isso não acontece no período de uma só geração. Às vezes são algumas gerações e em áreas diferentes. E a gente precisa discernir os tempos e as estações. Por exemplo, a gente vê Paulo lidando com Timóteo. Em 1 Timóteo 4, 12 ao 14, a gente tem uma conversa sensacional do que é, né, o preparo e equipar a próxima geração. Olha para a maneira como Paulo lidava com Timóteo. Ele disse, né, Timóteo, não deixe que ninguém o menospreze, porque você é jovem. Então, não se sinta menosprezado, porque você é novo, Timóteo. Não deixe que ninguém te menospreze. Seja exemplo para todos os fiéis nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Então ele dá uma lista de coisas que Timóteo fala: Timóteo, não seja menosprezado, seja exemplo em todas essas áreas, mostre que é um verdadeiro seguidor de Jesus, porque tem coisa que Timóteo já deve estar vivendo, tem coisas que seus jovens e adolescentes já devem estar vivendo. Agora, tem coisas que eles ainda não devem estar vivendo, que é o que a gente vê na instrução seguinte. Ele diz o seguinte para Timóteo: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, ao encorajamento e ao ensino. Não descuide do dom que você recebeu por meio de profecia, quando os presbíteros impuseram as mãos sobre você. Então ele diz: Timóteo, né, tu é jovem, mas vai fluindo, seja exemplo. Aí ele diz: mas até eu chegar, faz uns estudos bíblicos simples. Por quê? Porque Timóteo não precisa ser outro Paulo. Por quê? Porque Paulo está vivo, Paulo está lá, Paulo está indo para lá. Então o Timóteo, ele tem a oportunidade de ser o Timóteo.
O cara que faz as pregadinhas, o ensino bíblico simples, o devocional básico, e que é exemplo na conduta, nas palavras, no amor. Mas ele precisa ser um mestre igual a Paulo? Não. Por quê? Porque Paulo ainda está ali. Então, nós precisamos entender que o reino ele se complementa, não é uma geração que vai fazer tudo sozinho. Existe uma parceria. Paulo precisa de Timóteo, Timóteo precisa de Paulo. Qual que é o problema? Muitas vezes a gente não entende que o derramar de Deus nessa terra é algo que se parece como prometido em Joel 2, onde as crianças, né, elas profetizam, onde os velhos eles têm sonhos, os jovens têm visões. Né? A gente está falando aqui de crianças, jovens e velhos, algo que se parece como 3 gerações. Né, trabalhando na terra, né, sendo alcançadas pelo Espírito ao mesmo tempo. Parece quase que a gente está falando do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Né? Parece que a gente está falando de um evangelho, um reino, uma família que é multiracional. E olha só que interessante. A gente consegue então caminhar, né, encaminhar uma geração mais nova, cheia de vigor, debaixo da sabedoria e entendimento de uma geração anterior. E essa aqui é a combinação explosiva. Porque outro dia eu escutei o meu pai desabafando com um amigo, conversa de velho mesmo, assim, desabafando. Ele, cara, você lembra quando a gente era novão, a gente era cheio do gás, cara, a gente trabalhava tanto, a gente fazia tanto. Aí meu pai está falando, eu lembro. Ele falou, mas cara, a gente era muito sem noção. Não tinha sabedoria, não tinha prática, não entendia as coisas. Meu pai deu risada, falou, é verdade, cada um. Ele falou, mas agora que a gente é sábio, que a gente tem a experiência, a gente já não tem mais o vigor, a energia. Aí eles começaram a rir. Falaram, é verdade. Falou, não é meio injusto isso? Esse amigo falou para o meu pai. Ele falou, cara, na verdade que a gente não entendeu. Que na época do nosso vigor, a gente devia ter caminhado na sabedoria dos que vieram antes de nós. E hoje, a gente deve encaminhar o vigor da próxima geração na nossa sabedoria. Né, na nossa experiência, no que a gente viu que funciona, no que a gente viu que não funciona, né, no que a gente sabe que é negociável, no que a gente sabe que eles podem ajustar. Né, o que a gente sabe que eles podem melhorar, o que nós devemos declarar como força. Então, tem uma parceria que, quando acontece, ela é explosiva. É uma ponte que cobre uma geração à próxima, para que o mesmo mover do Espírito venha a ter continuidade, venha a continuar acontecendo. Então, tem coisas que são para hoje. As coisas que são para hoje, a gente prepara os jovens para viver. As que não são, pé no freio. Vai chegar um momento. Porque eu vi muito a minha geração reclamar do saudosismo da geração passada. Falar, sempre fica falando do que Deus fez, do que foi no passado, do que era. E sim, o saudosismo, enquanto o saudosismo é um problema, né, parece que a galera quer ir encontrar o corpo do profeta, né, onde é que foi, que morreu, onde é que está. A minha geração tem um problema pior. A minha geração quer enterrar o profeta vivo. Enquanto uma está procurando o corpo do profeta, a outra já quer aposentar o profeta. Não precisa vir mais não, Paulo. Deixa comigo. O Timóteo quer se autoeleger o próximo Paulo antes do tempo. E nenhuma promoção que vem antes do tempo procede do reino de Deus, porque essas são destrutivas e o reino não funciona assim. Então, quantas vezes a gente vê hoje um jovem que vem como Timóteo, sendo, né, exemplo na palavra, na conduta do amor, mas daí quer virar mestre antes do tempo e a coisa fica feia, coisa zero. Porque precisamos passar pelo processo, e isso vem do entendimento, do preparo. Tem coisa que é para hoje, tem coisa que não é. E precisamos compartilhar e partir essa visão sobre a próxima geração com amor, algo que eles precisam entender. Por quê? A terra tem as suas estações. Então, a gente sempre, qualquer geração sempre vai ter que caminhar em respeito à geração que veio antes e no preparo na geração que vem depois. Nenhuma geração está isenta disso, a não ser talvez a última, né, que veja Jesus voltar, não sei como é que é, não sei se nem eles, mas toda geração vai ter que lidar com a geração que veio antes, a geração que vem depois. É um ciclo que todos nós vamos passar, todos nós vamos ser crianças, então jovens, então velhos, e vamos passar pelas estações diferentes. Agora, a gente precisa entender que a gente monta aquela ponte para o mover de Deus de um jeito diferenciado, quando nós somos uma geração que está unida em honra com a geração que veio antes, e discipulando com carinho a geração que vem depois. Essa aqui é a combinação geracional mais explosiva que existe. É quando as paradas mais sinistras do reino de Deus começam a acontecer na igreja, na cidade, no país, porque nós temos umas 3 gerações unidas trabalhando. E isso, cara, é extraordinário. Na verdade, para muitos judeus ortodoxos, eles nem querem escutar um rabino que não é a 3ª geração de rabino. Tipo assim, cara, se o cara não foi preparado,
né, ou que não preparou alguém, eu quero ouvir ele. É uma parada hardcore, mas é só um parênteses de pensar. Se nós não somos capazes de preparar a próxima geração, será que o que a gente está vivendo que é tão importante que não vale a pena, né, se dedicar com o preparo da próxima geração, que é quem continua? Não tem nada que, se a gente levantar que é bonito, se a próxima geração não fizer a manutenção, que vai durar. Então não é um jogo inteligente a gente só pensar no momento, a gente tem que pensar na próxima. E também entender a anterior. Por quê? Né, se nós somos esse corpo com vários membros, várias funções, e se a obra tem os seus estágios, nós precisamos fazer uma leitura adequada do que está acontecendo. Então, por exemplo, eu vejo muitas vezes os jovens da minha geração que acham que entenderam a verdade de um jeito diferente. Eles têm revelação que ninguém nunca teve antes, né? É uma coisa nova. E muitas vezes eles olham para os homens e mulheres de Deus da geração passada e vêm falar mal. Ah, mas eles são tão firmes. Ah, mas eles são tão grossos. Ah, mas fala com falta de amor. E eles ficam fazendo uma leitura que geralmente, né, é de um estilo de vida de força e falam, não é assim que é. O jeito não é força, o jeito é precisão, é uma palavra certeira, é uma palavra com amor. Só que o que eles não entendem é que para essa geração é precisão. Esse é o momento de lançar semente na terra. Mas por que ele pode trabalhar com precisão? Porque veio uma geração que veio antes trabalhando com força. Para abrir, para arar a terra, você não precisa de precisão, você precisa de força. Precisa pegar o arado e arar com força para abrir o caminho para a semente. Então, essa geração tem que trabalhar com precisão, mas só pode trabalhar com precisão porque a geração anterior trabalhou com força. E foram eles, o suor e a dedicação deles, que abriram o caminho para que as coisas acontecessem como elas acontecem hoje. Fala, não entendo, né? Age como se fosse tão difícil. É, bonitão, era difícil para eles, agora ficou fácil para você, porque ele abriu o caminho. Ele passou com a machete no mato, né, jogou o pavimento no chão. Hoje você fala, é tão tranquilo, por que fala tanto sobre isso? Porque quando ele chegou era tudo mato. Então, precisamos entender, é um conjunto de geração trabalhando junto. Agora, ao mesmo tempo que uma geração vem com força, e a outra agora precisa ter precisão, né, eles também não podem transmitir à próxima geração só precisão. Precisão é como se faz, vocês vão fazer assim para sempre. Por quê? Depois que a terra foi arada, e depois que a semente foi lançada, a gente entra no estágio da colheita. E para colher, você não precisa de força ou precisão, você precisa de jeitinho. Então, o que eu estou falando? São aplicações diferentes do que a mesma missão. Mas se a gente pega o jeito antigo, às vezes, de fazer no contexto novo, e você vai pegar alguém com força, a mesma força para arar a terra, na hora de jogar a semente, não é isso que está pedindo, é joga com jeitinho. Para uma geração que está no momento do jeitinho, não consegue entender, né, quem vinha com a precisão, quem vinha com a conversa de força, o que são aplicações geracionais do momento da terra e que vão variar. É uma leitura que a gente precisa fazer no Espírito, né, e entender da parte de Deus. Mas qual é o ponto? Quer dizer que eu não posso só preparar a próxima geração para fazer as coisas como elas são feitas hoje, porque ele vai viver num tempo diferente. Ele vai viver num ambiente diferente. Ele vai viver num estágio da terra diferente. Então, é aí que entra, de novo, a nossa dependência do Espírito Santo em ter um discipulado, né, profético geracional com essa próxima geração. É preparar eles para uma terra diferente, preparar eles para um ambiente diferente, algo que nós vamos entender, né, no Espírito. Então, entendendo isso, né, eles olhando para trás com uma geração que preparou eles com amor, com carinho, essas são coisas que eles percebem. Eu imagino que certamente Moisés não estava o tempo todo falando para Josué, não, vai embora, por que você fica me seguindo o tempo inteiro? Sai daqui, você não faz coisa do jeito certo. Porque não é assim que se desperta o interesse pela liderança. Então, o nosso interesse não é só preparar, obviamente, uma nova geração de líderes, mas como discípulos de Jesus, nós temos a responsabilidade de preparar uma nova geração de discípulos de Jesus. Então, o que nós queremos impartir para eles, né, é o entendimento básico, o entendimento necessário do que é o Evangelho do Reino, do que é a missão da igreja. E se nós incluirmos eles nessa jornada com carinho, né, eles não vão querer ir embora. Depois você enxerga isso aqui, isso mexe, né, com você de um jeito, mas é saber trazer eles para esse ambiente. Quando nós enxergamos o seu futuro, acreditamos no seu futuro e declaramos esse futuro, cara, eles vão se lembrar disso. Eu comecei a pregar muito novo, mas só porque eu tinha um pai e mãe dizendo, é isso aí, guri, esse é teu chamado, isso aí vai arrebentar, tu vai errar, mas não tem problema, as pessoas vão ter paciência contigo, tu é novo, tu vai aprender, tu vai receber feedback, mas é teu chamado.
E foi o que me botou para estar vivendo um ministério como eu estou vivendo hoje. Uma geração que enxergou o meu destino profético. Líderes que enxergaram, que acreditaram e que declararam. Não foram só meus pais, meus líderes de adolescente iam vendo isso. Nenhum trazendo pequenas oportunidades em acampamento. Israel, você quer trazer o devocional? E era oportunidade que eles davam para várias pessoas. Mas foi nesse ambiente onde, depois de fazer um devocionalzinho, cara, que legal, talvez Deus te dê um dom para isso. Você sabe qual que é o seu chamado? Essas conversas que foram me fazendo entender, que foram me fazendo enxergar e acreditar. E agora, trabalhando com a próxima geração, tem sido do mesmo jeito. Essas coisas, enxergar, acreditar e declarar, não é só sobre o propósito das pessoas. Adolescentes hoje, jovens, precisam desesperadamente dessas declarações acerca de sua identidade. Então, quando você enxerga o adolescente, você tem aquela perspectiva espiritual. Fala, crê e fala, libera sobre ele. Cara, eu olho e eu vejo isso em você. Você é isso, você é desse jeito. E não tem um ambiente onde um adolescente pode receber palavras mais precisas, mais amorosas, mais carinhosas do que dentro da igreja, debaixo da instrução e direcionamento do Espírito Santo. Então, se ele mesmo for pesar na balança, o que ele recebeu aqui e o que ele recebeu de fora, obviamente vai ser uma decisão pessoal, é uma decisão que ele tem que fazer, mas, se feita de maneira inteligente, ele vai enxergar a verdade onde ela está, ele vai enxergar. Então, a nossa parte é fazer a nossa parte. E eu acredito que a gente pensar nisso, porque muitas vezes a gente olha para o desafio de trabalhar com a próxima geração. A gente fala e a gente não escuta, isso e aquilo. Mas, às vezes, a gente não olha tanto para as nossas fraquezas como a próxima geração da geração anterior. Porque ainda hoje precisamos caminhar em um. Ainda hoje precisamos caminhar em parceria. Então, eu acho que o nosso lugar hoje, o convite que eu queria fazer, é muito pensar sobre isso. Muito pensar no tipo de liderado que você tem sido pela geração anterior. E no como você tem sido líder para a próxima geração. Refletir em quais têm sido as suas atitudes, se você tem enxergado. Cara, nem pensei nisso, é tanta correria, tanto desafio que eu nem pensei. E buscar em Deus qual que é o destino profético desses adolescentes. Então tira tempo para fazer isso. Porque senão você pode estar mais atrapalhando como líder do que ajudando. Como é que você vai direcionar ele para a direção que você não sabe onde é? Precisa buscar esse direcionamento em Deus. Precisa entender, precisa enxergar, precisa dar oportunidade. E dar uma força. Gente, é tão legal. Eu gosto muito. Lá na Alcance Curitiba, na igreja que eu congrego, a gente tem uma cultura de voluntariado muito forte, uma estrutura muito legal. E é muito bacana. Gente, a quantidade de testemunho de gente que encontrou e teve certeza da sua vocação. Não estou falando nem, só dentro da obra de Cristo. Estou falando de chamado individual. Cara, essa vai ser a minha profissão. É nesse contexto que eu vou fazer discípulos. É assustadora, porque eles ouviam gente falando, gosto muito de tirar foto. Pô, então tira aí. Pega as dicas ali com tal pessoa, vê se é isso que você gosta mesmo. A gente tem hoje fotógrafo profissional, que um dia foi adolescente, que pegou a câmera na mão na conferência e falou, cara, eu nasci para isso, amo isso. Eu acho isso incrível, porque é um ambiente seguro, um ambiente bacana, um ambiente de pessoas que acreditaram, de adolescentes que fizeram vaquinha para comprar a primeira câmera do cara. E hoje que ele tem nome, ele não vai esquecer disso. Quem foi que acreditou, quem foi que disse que ia acontecer e continua tendo carinho pela igreja. Isso é um exemplo. Mas de pessoas que declararam. E, gente, não foi só fotógrafo, a gente tem pastores, a gente tem líderes, ministros de louvor, pessoas de várias formações diferentes, até gente que descobriu que gosta de administração, de organização, e foi buscar também uma ocupação nisso. Por quê? Oportunidades dentro da igreja. De falar, cara, você realmente tem um dom para isso. E ter sido declarado. Agora, numa geração que carece tanto de entendimento acerca do propósito, essa é uma oportunidade extraordinária que a gente tem para um serviço que fazemos para o Senhor, para o reino de Deus, em cuidar bem da próxima geração. Amém? Você recebe essa palavra, essas dicas? Alguma pergunta, comentário? Alguma coisa aí? Não? Então, acho que é isso. Mas esses 3 passos são bem fundamentais, bem básicos. Tente se lembrar dessas 3 coisas, não se esquecer delas. Enxergue, acredite e declare. Eu fico fazendo autoavaliação constantemente comigo,
Porque às vezes eu enxerguei, né, me estou acreditando, mas não vai ajudar eles se eu não declarar isso. Então, eu tenho declarado, ministrando para adolescentes, eu digo para eles, eu acredito em vocês, boto a mão no fogo por vocês, vocês vão ser uma geração que vai mudar o mundo. E aí, imagina para o adolescente que escuta seus líderes falando, essa geração não tem jeito, eles isso, eles aquilo. Na minha época, a sua época já passou, né? Foca neles agora, ajuda eles a chegar lá. Na minha época, é outra época agora, a gente vai ter que saber navegar isso aqui. Então, eu quero muito que eles sejam uma geração que cresceu escutando. Vocês são uma geração que vai mudar o mundo. Vocês vão fazer coisas pelo Senhor que nunca antes foram vistas, nem se ouviu falar. Vocês vão, né, continuar ardendo a velha chama do Evangelho do Reino de Cristo Jesus, como os discípulos faziam na antiguidade. Vocês fazem parte de um Evangelho que tem história, que é antigo, que é autêntico, é extraordinário, não tem causa melhor para se investir a vida do que o Evangelho do Reino de Cristo Jesus. E nosso papel é ajudar jovens e adolescentes a entenderem isso. Amém? Acho que fica por aqui. Henrique, por onde a gente vai daqui? Qual é o próximo passo?